Olá, letrados, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Cairo Mendes, eu sou seu professor de língua portuguesa, essa matéria que nós gostamos tanto. Hoje temos uma aula muito especial, uma aula que vai ensinar vocês a perceber como a publicidade, a propaganda, utiliza de estratégias para te convencer a gastar dinheiro, uma coisa que nem sempre a gente gosta de fazer, né? Hoje a aula é sobre recursos estilísticos, usados no gênero anúncio publicitário, que é um gênero que a gente vê com muita frequência na TV, nas redes sociais, nos aplicativos que a gente usa, Facebook, Instagram, WhatsApp, muitas vezes, e outros tantos, tá bom? Hoje vocês vão perceber como eles utilizam estratégias para poder nos convencer a gastar dinheiro. Vamos lá? O anúncio publicitário é um gênero por meio do qual se promovem ideias, produtos e marcas. Seu principal objetivo é convencer o consumidor a aderir ao que está sendo divulgado, um produto, uma marca, etc. É atrair a atenção do leitor, espectador e convencê-lo, persuadi-lo de algo. E como os anúncios publicitários são produzidos para alcançar seu objetivo? Eles alcançam seu objetivo por meio de recursos estilísticos usados nesse gênero. Vamos conhecer eles? São recursos usados quando se recorre às potencialidades da língua para construir uma frase bela, emocionante, expressiva, que traduz a realidade de uma forma criativa. Estamos assim perante de um recurso estilístico. Em anúncios publicitários, geralmente encontramos a intenção principal é convencer o leitor, ou seja, o foco do anúncio é se aproximar de você que está vendo o anúncio. Verbos do imperativo e o uso de vocativo, ou seja, ele te chama, você, ela, etc. Ele te chama, ele te evoca. Linguagem dinâmica, coloquial, criativa, simples e acessível. Intertextualidade. O que é intertextualidade? É a maneira como alguns textos se conectam a outros, fazendo assim uma relação de ligação, uma relação de lógica. É quando faz uma referência. Quando você está numa conversa com alguém, por exemplo, você menciona fulano, um amigo, etc. Aquilo é uma referência. Um texto, ele pode fazer uma referência a outro texto, que o autor do texto imagina que você conhece. E isso é intertextualidade, quando um texto se refere a outro texto, tá? A gente vai ver isso daqui a pouco, vocês vão entender muito bem, tá bom? Humor, recursos visuais, sonoros, interativos, linguagem conotativa, ou seja, linguagem figurada, que é aquela linguagem que não segue o significado do dicionário, para gerar múltiplas interpretações, tá? Olhem aqui no slide para vocês verem. Tá na pegada? Se liga, tome essa atitude. Guaraná Antártica. Como eu estava falando antes, o uso de verbos no imperativo, ou seja, ele te dá um conselho, te dá uma ordem, trazendo a ideia de conselho, de orientação, do que seja melhor para o leitor. Você pode comprar outro ferro que não seja o valita, mas depois não se queixe de que está passando mal. Aqui ele faz uma intertextualidade, ele faz uma referência, um trocadilho, com um discurso com as palavras relacionadas a ferro de passar. Porque o nome desse objeto é ferro de passar, né? Aí ele diz assim, você pode comprar outro ferro que não seja o alita, mas depois não se queixe de que está passando mal. Ou seja, ele faz uma referência, um trocadilho com o ato de passar ferro, entendeu? Olhem no slide.
Observem um trocadilho usado nessa propaganda de um ferro de passar roupa. A ideia é que se o leitor não comprar o ferro do anúncio, depois ele não pode se queixar de estar passando mal. Passando mal é uma expressão usada para designar aquele que não está se sentindo bem. E na propaganda remete ao fato de o leitor não conseguir passar bem suas roupas. Aqui outro exemplo de intertextualidade. Vocês podem ver que esse braço aí é do Homem-Aranha. Homem-Aranha. E a propaganda é de inseticida. Ou seja, o inseticida que eles estão vendendo é tão bom que mata até o Homem-Aranha. Isso é uma ideia, é isso que faz a intertextualidade. Ela faz referência a outros textos. E o Homem-Aranha também é um texto. O filme do Homem-Aranha também é um texto, né? Funciona através da linguagem textual e de linguagens visuais, não textuais. Lembrando, super-herói que tem o nome de inseto. Intertextualidade é quando o texto cita outro. Nesta propaganda, ainda temos um outro recurso, que é o visual, o uso da linguagem não verbal. A gente só sabe que se trata do Homem-Aranha pela cor e pela forma do braço e da mão que aparece na propaganda, pela roupa, né? Pela vestimenta dele. Por isso que para ler um anúncio é necessário fazer uma conexão entre a linguagem verbal e não verbal, para que possamos compreender plenamente a mensagem transmitida. Nestlé. Por que atrás de todo homem há sempre uma grande moça? Eduardo Guedes, recomendado pelos melhores chefes. O Eduardo Guedes, que para quem não sabe, é um chefe de cozinha. E aqui eles fazem uma referência a um discurso de que por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Só que como o produto deles se chama moça, leite condensado moça, eles fazem essa inflexão, essa modificação, esse trocadilho, tá? Olhem o slide. A palavra moça abre a interpretação para estar se referindo a uma moça real, uma jovem mulher, ou para a moça a marca de leite condensado. Aqui temos novamente a intertextualidade sendo utilizada na propaganda. O rei melão, o legítimo herdeiro do trono da hortifruti. Aqui a gente tem uma propaganda muito boa, por sinal, achei até graça, de uma fruta, né, o melão. Eles fazem referência àquele filme da Disney, O Rei Leão. E aí rima, né, porque há uma semelhança entre melão e leão por causa da terminação em L, A com tio e O, do leão, melão. Que recursos foram utilizados para esse anúncio pudesse alcançar o seu objetivo? A rima, facilmente a gente vê, a intertextualidade e também o humor, de certa forma. Bem criativa e dinâmica essa linguagem, tá bom? Então é isso, pessoal. Agora nós terminamos a nossa aula. Na próxima aula a gente vai continuar elaborando esse assunto. E se sobrou alguma dúvida, vocês podem revisar essa aula na plataforma Eduque, que é onde vocês podem revisar quantas vezes vocês quiserem para poder fixar esses conteúdos com mais tranquilidade, tá? Para quem está vendo na TV e também para quem está vendo na internet, tá bom? Eu espero que a aula tenha sido do agrado de vocês e eu encontro vocês na próxima aula. Tchau, tchau!